Olá, amor e luz aos dias. Vamos então à nossa 15ª aula e nesse momento nós vamos falar sobre Saint-Germain, esse grande mestre, esse senhor que nos trouxe um conhecimento que ficava restrito a algumas poucas pessoas, não porque não houvesse acessibilidade, a possibilidade. É que o esforço para se alcançar essas informações, esse conhecimento, era algo que requeria realmente uma dedicação bastante considerável. Não que hoje a gente não tenha que ter disciplina e até mesmo um certo empenho e o ímpeto de alcançar as realizações, aquilo que é a busca pelo conhecimento. Mas esse mestre, ele, não só ele, obviamente, mas Saint-Germain é um dos precursores, um daqueles que nos trouxeram a possibilidade de acessar essas informações de uma maneira muito mais simples, com um linguajar, uma forma muito mais didática, uma maneira que nós realmente conseguimos garantir aí a possibilidade de compreensão. Existem com toda certeza muitos complementos àquilo que Mestre Saint-Germain colocou e que outros mestres trouxeram também. E esses complementos são informações que nos auxiliam a compreender ainda mais como funcionam as leis, como é o roteiro. Se nós falássemos aqui, por exemplo, sobre a teosofia. Teosofia é um estudo muito profundo. Helena Blavatsky foi orientada por esses grandes mestres, né, diretamente por mestre El Morya, mestre Kutumi, e mestre Saint-Germain também esteve presente, mas ele mesmo disse que nesse período da teosofia ele não participou ativamente como esses outros mestres fizeram o trabalho, e existem outros também, outros anônimos que nem aparecem. Mas, enfim, temos hoje, graças a Deus e graças a esses grandes mestres e principalmente ao amado mestre Saint-Germain, essa possibilidade de nós estudarmos esse conhecimento, de acessarmos essa sabedoria e aí com toda certeza desenvolvermos aquilo que nós viemos fazer aqui nesse planeta e o nosso propósito em relação ao próprio universo. Então vamos conhecer esse senhor, esse digníssimo cavalheiro, esse mestre ascensionado Saint-Germain, que tem um currículo realmente muito interessante. Nós vamos ver, e inclusive nós vamos ter que dividir essa aula em duas partes, porque é um tanto quanto extenso. Isso porque é um resumo ainda, né? Então vamos lá para Mestre Saint-Germain. O nome cósmico de Saint-Germain significa libertação, porque esse mestre, durante todo o tempo, desde as primeiras encarnações dele, desde os primeiros momentos em que ele esteve no planeta, ele se dedicou exatamente à proposta de alcançar a libertação para todos os seres, né? Todos os seres que nós falamos todos os seres no planeta mesmo, tanto o reino humano quanto o reino elemental. Então essa é a grande missão de Mestre Ascensionado Saint-Germain, buscando isso já há um bom tempo, como nós vamos perceber, vamos ver. Então ele se colocou como o pai cósmico do povo da América. Saint-Germain se voltou para a América, ou para as Américas, né, o continente americano de uma forma geral. Nós olhamos aí através do povo da América do Norte, né, onde se encontram os Estados Unidos principalmente, mas toda a extensão do continente americano tem uma proposta muito importante e determinada para aquilo que é essa chamada nova era, né? E vamos sempre sair dessa mistificação de que a nova era é uma...
a gente precisa, né, para aqueles que ainda têm essa percepção, sair dessa questão religiosa. Não estamos falando de religião, estamos falando exatamente sobre espiritualidade, sobre aquilo que são as leis do universo, que não tem nada a ver com dogma ou com aquilo que o homem criou ou distorceu da própria espiritualidade. Então, vamos separar muito bem isso, porque quando nós falamos sobre nova era, que é um dos termos utilizados, nós estamos nos referindo àquilo que é um novo tempo, um novo período onde realmente tudo irá se transformar e está se transformando, por mais que a gente não consiga hoje, nesse exato momento, perceber muito bem essas mudanças. São, assim, às vezes muito pontuais, coisas que a gente olha e fala, nossa, olha, tem algumas pessoas aí, por aí que estão despertando, quem sabe eu que estou acompanhando esse estudo ou buscando outros estudos, eu também sou um candidato, né, a esse despertar, eu estou despertando a cada dia. Uma frase que eu gosto muito de um antigo professor que ele diz, nós somos Budas em potencial, a cada dia estamos despertando um pouco mais, estamos iluminando a cada dia. E isso é um fato. As experiências que nós vamos tendo ao longo do nosso caminho nos possibilitam exatamente isso, iluminar um pouco mais, despertar para aquilo que é a grande verdade da vida, como disse o amado Mestre Jesus, conhecendo a verdade você se liberta. E é isso que nós estamos buscando, conhecer essa verdade. Existe muita maquiagem por trás? Não tenha dúvida, há muitas maquiagens, muitos revestimentos, mas através do coração, através da prática, ou seja, aplicar a verdade, aplicar aquilo que são os ensinamentos, nós vamos realmente ter certeza se isso faz sentido ou não, ou se tem alguma coisa ali revestindo já essa ideia, essa visão. Por isso que isso aqui é prático, ensinamento prático, não é algo para a gente simplesmente ficar navegando sobre as ideias, né, e perdido ali naquele bote sem remo, não. Vamos colocar em prática mesmo. Então vamos lá. Então, Mestre Saint-Germain é considerado o pai cósmico do povo da América, está muito interessado na América, nós vamos entender isso ao longo do nosso estudo aqui. Começou na civilização do deserto do Saara, isso há 70 mil anos atrás. Ele foi o monarca desse povo no deserto do Saara. Então, o deserto do Saara não era um deserto, né? Perdão, era uma região que era muito rica, próspera, e naquela ocasião o povo seguia, até um determinado momento, obviamente, seguia esse caminho da orientação do que os grandes líderes, os mestres ascensionados, os grandes sábios apresentavam como sendo o caminho para se alcançar a libertação. E esse era o propósito de Saint-Germain naquela ocasião. Ele era um monarca que reinava, né, nesse povo, e ali ele dava as orientações, obviamente sendo assessorado por esses grandes mestres, né, que já eram libertos e davam essas orientações para Mestre Saint-Germain naquela ocasião. Então, esse povo se rebelou. Esse povo, como já tivemos vários episódios, como nós vimos aí lá nas primeiras lições, esse povo se rebelou e aí, consequentemente, Mestre Saint-Germain, junto com toda a sua corte, né, com a sua família real, se retirou. Foi retirado, na verdade, né, pelos mestres naquela ocasião, para que não ficassem ali expostos àquela situação que o povo estava criando e que depois sofreram, porque veio lá um usurpador, alguém que só tinha interesses próprios e acabou destruindo aquele reino, e aquilo foi tão degradante que se tornou o que nós conhecemos hoje como o deserto do Saara, ou seja, sem absolutamente nada de vida, né, nas condições favoráveis para que ela exista. Então, Mestre Saint-Germain trabalhou, né, e trabalha, na verdade, ao lado de Mestra Lady Nada. É uma mestra, também já bastante conhecida nos meios internos, e fez várias parcerias em várias civilizações,
trazendo muitos ensinamentos, ajudando as pessoas. Então essa é uma mestra que ela tem esse propósito, né, de assistência, de auxílio, e é uma mestra que auxiliou e continua auxiliando o mestre Saint Germain e outros mestres também dentro desse caminho. Ok? É um mestre que trabalha muito próximo da humanidade. Então esse mestre, ele tem, né, mestre Saint Germain tem essa postura, ou pelo menos essa disposição em ficar muito próximo das pessoas. E realmente fazer o corpo a corpo, como nós dissemos. Ele está sempre muito em meio às pessoas, está ali, ele se mistura com as pessoas. Sempre foi essa forma de trabalho, de atuação dele, né? Ter esse contato mais pessoal. E diferente dos outros mestres, ou pelo menos a grande maioria, são mestres anônimos, são mestres que não têm a mesma postura nesse sentido, mas não que não tenham o mesmo amor, né, ou tão grande quanto o mestre Saint Germain. É que a forma de atuação é diferente. E mestre Saint Germain, ele se colocou dessa maneira para auxiliar, para trazer para as pessoas a orientação de uma maneira mais ali próxima. Então, ele trabalhou 200 anos na América, tá? Antes que ocorresse aquilo que é o movimento AM, ou, né, atividade AM, a atividade Eu Sou, o movimento Eu Sou, enfim. Essa dispensação que Mestre Saint Germain trouxe através do seu Gaibalo. Então, 200 anos antes, ele já vinha se preparando, ele já vinha trabalhando todo um processo para que chegasse nesse momento de conseguir um discípulo para poder passar informações, enfim. É todo um planejamento, todo um projeto. As coisas não acontecem assim, olha, do acaso, da mesma maneira como nós fazemos aqui. O nosso trabalho planejando, direcionando, estrategando, isso também acontece e, claro, numa esfera muito mais elevada com esses grandes mestres. Eles não fazem simplesmente por fazer, né? Então, o propósito de Mestre Saint Germain, né, é a proteção, purificação e iluminação das pessoas, principalmente na América, né, porque a América, como nós dissemos, tem um papel muito importante em relação ao mundo. Isso já aconteceu também na Europa, que não teve o seu efeito tão positivo, tão direto, porque ocorreram aí várias mudanças, distorções, e como nós já colocamos, sabemos, os mestres não interferem naquilo que a humanidade deseja. Os mestres procuram orientar e dirigir, direcionar. Sempre foi assim e sempre será. Então, se nós estamos dispostos a seguir a orientação, que bom! Então significa que nós teremos aí, com toda certeza, não só um resultado positivo, como toda essa assistência e colaboração que vai continuar. Mas do contrário, se não é desejo, os mestres não nos forçam absolutamente nada. Eles simplesmente seguem o processo e o caminho como tem que ser. Muito bem. Então, da mesma forma, como nós dissemos, a partir daí também vem a proposta, o propósito de libertar os seres da natureza ou os do reino elemental. Perfeito? E ele se torna, a partir desse momento, desse trabalho que ele se destinou a fazer, como responsável por toda a energia que os estudantes estejam aí colocando através desses ensinamentos. É importante a gente observar isso porque parece que, olha, vem um mestre aqui e ele, com todo o empenho, com toda a sua disposição, amor, ele nos dispensa uma quantidade de informações e ensinamentos para que a gente tenha referências, tenha orientação. E tá tudo bem, ok, vocês querem usar, tudo bem, senão também não importa, né? É como se não houvesse, né, dentro da nossa concepção de mundo a coparticipação e essa responsabilidade partilhada. É esse que é o grande engano, porque esses grandes mestres, eles trazem os ensinamentos para que nós consigamos alcançar a libertação. Só que esses ensinamentos
vem através da energia dos mestres. Então eles são responsáveis por isso, eles são responsáveis por estar intervindo por nós. E se nós não respondemos, se nós simplesmente, deixamos de lado, fazemos de conta que, tudo bem, chegou muito fácil mesmo e tá tudo certo, tá aí, tem à disposição, uma hora eu pego isso aí e vejo. Ok, é uma escolha. Só que os mestres, eles se tornam responsáveis por essa energia que eles estão colocando através dos ensinamentos. Tudo aquilo que eles estão apresentando é responsabilidade deles. Por isso que, se nós não damos a devida compensação, ou seja, se a gente não utiliza esse conhecimento, esses ensinamentos, de forma equilibrada, de forma efetiva, não colocamos isso realmente em prática, esses mestres naturalmente têm que compensar isso, têm que, fazer com que essa energia dispensada ela seja equilibrada junto àquilo que é a lei cósmica. Então não é só simplesmente, olha, estamos deixando aqui, se vocês quiserem usar, tá tudo bem. É uma escolha nossa. Perdão. Só que nós, obviamente, nos tornamos responsáveis por isso. Então aqueles que vivem na total ignorância, que não querem saber, e quando eu estou falando ignorância aqui não é de forma pejorativa, é ignorar, não ter ideia do que acontece. E isso é fato, isso realmente tem muita gente que não tem a menor noção de quem seja um mestre ascensionado ou o que é um mestre ascensionado. Não tem ideia do que é um ser liberto e muito menos do que nós estamos fazendo aqui. Hoje existem muitos grupos espalhados pelo planeta falando a mesma coisa. Claro, alguns, não sei quantos, não dá para apontar, não tenho ideia da quantidade, mas existem aqueles que infelizmente estão interessados somente numa comercialização. Isso é um fato, isso a gente não pode negar, porque para tudo a personalidade encontra o meio de distorcer até aquilo que é o sagrado. E tá a prova disso na própria religião, né? Quantas seitas já surgiram por aí e até mesmo grandes religiões em que existem aí os homens e mulheres, né? Ou os indivíduos que fazem parte, que simplesmente se aproveitam, né, dessa orientação religiosa e exploram as pessoas. Isso é um fato, lamentavelmente é um fato. São personalidades que ainda estão na ignorância, que ainda são doentes e precisam, obviamente, se ajustar. Por isso que a gente volta naquele ponto, né, da lei da reencarnação. Né? Então, como é que essas pessoas podem corrigir essas faltas e essas falhas que cometem em uma encarnação? Somente em outra. Né? Não vai ser condenado eternamente. Não vai, não existe isso. Isso é completamente fora da lógica, da perfeição do universo. Mas não é o nosso caso aqui. A gente já debateu e vamos, obviamente, falar sobre isso em outras lições. Então, no deserto do Saara, ele teve esse reino, né, que foi uma civilização que existiu lá, e, inclusive, ele poderia ter ascensionado. O mestre Saint Germain poderia, a partir daquele momento, pela posição que ele se encontrava, ele já poderia ter se libertado de toda relação, de toda interação com a atmosfera da Terra. Mas ele recusou a isso, porque ele entendia que com o corpo físico ele poderia atuar melhor aqui. Ele estaria no mesmo nível vibracional que nós nos encontramos e com isso ele teria uma facilidade maior de interagir com as pessoas, de intervir para conseguir resultados melhores, mais efetivos. Então foi essa a disposição, a proposta de Mestre Saint Germain em se manter com o corpo físico e não ascensionar naquele período. Tá? E entre as encarnações que ele teve, ele manteve a consciência dele. Então ele teve uma consciência contínua. Ele não esquecia da encarnação anterior, ele não esquecia o que havia passado. Isso é um mérito. Isso não é para qualquer indivíduo. São poucos, bem poucos, aqueles que conseguem vir com essa consciência contínua de que você, na encarnação anterior, você estava num corpo X e tinha uma personalidade tal.
e aí você encarna de novo e segue o seu caminho como, né, como um roteiro, né, dando sequência, prosseguimento àquilo que foi o processo anterior. Então essa foi uma condição que Mestre Saint-Germain conseguiu manter durante todo o período, né, aqui na Terra entre as encarnações. Para nós isso, eu diria assim, só tomando como exemplo, se a gente lembrasse do que a gente fez na encarnação anterior, é bem provável que a gente não suportasse, né? Ou encarnações anteriores, coisas que a gente já fez. Por isso que, de certa forma, a ideia do apagão da memória entre né, de uma encarnação para outra, ou seja, entrando numa próxima encarnação, é algo que vem até como uma dádiva. Só que, na verdade, esse apagão ele acontece por conta daquilo que existe na própria estrutura da atmosfera. Simplesmente apagou porque a gente sai de uma vibração mais elevada e entra nessa que é extremamente baixa, extremamente pesada e não consegue, obviamente, sustentar a vibração anterior, ok? Então, uma curiosidade, algo interessante, é sobre o continente da América e principalmente os Estados Unidos, que nós temos a intervenção direta de Mestre Saint-Germain, inclusive na própria independência dos Estados Unidos. Tem uma história, né, que os americanos contam, isso quando eles estavam em combate em 1812, os soldados americanos, eles apelidaram, né, um senhor chamado Samuel Wilson de Uncle Sam, né? Que seria tio Sam. Por quê? Esse senhor Samuel Wilson, ele era quem fornecia o alimento, a carne, para os soldados naquela ocasião. Então, eles recebiam o alimento e falaram, veio lá do Samuel Wilson, né? E começaram a chamar ele de tio Wilson, tio Sam, perdão. E só que alguns registros que nós temos, de acordo com o que aparece nesses registros oficiais, diz que o apelido, ou pelo menos essa menção sobre tio Sam, não é necessariamente ou não foi inspirada por essa situação dos soldados falando do Samuel Wilson, mas sim que a referência, né, a menção sobre esse título, né, esse apelido, vamos dizer assim, de tio Sam, é relacionado a uma encarnação que Mestre Saint-Germain teve como profeta Samuel lá no século XII a.C., né, que foi quem ungiu o rei Davi. Tá? Então, é o que tem nos registros oficiais, mas nós vamos encontrar na história, dentro da história dos Estados Unidos, essa menção, dizendo que o tio Sam surgiu por meio do que os soldados apelidaram lá o senhor Samuel, ok? Então, assim, é uma reflexão para a gente fazer e falar, bom, o que eu considero aqui, né? Ou não considero nada. Eu só estou trazendo os registros para a gente poder pensar e cada um tira as suas conclusões. E a gente, claro, o Mestre Saint-Germain, ele, como eu disse, ele participou aí daquilo que foi o direcionamento, toda a disposição, o incentivo para que os Estados Unidos, né, as colônias, as 13 colônias dos Estados Unidos daquela ocasião, alcançassem a sua independência, a sua libertação. Isso em 4 de julho de 1776. Então, Mestre Saint-Germain também teve uma encarnação como um auxiliar, um assistente ou aquele que amparou um dos maiores mestres que nós conhecemos no planeta Terra, que foi o Mestre Jesus. Como? Mestre Saint-Germain foi nada mais, nada menos numa encarnação, né, nesta encarnação junto com o Mestre Jesus, do que São José, né, o pai de Jesus, né, o pai físico de Jesus. Então ele recebeu Jesus junto com Maria, que inclusive Mãe Maria, né, para aqueles que ainda não sabem, Mãe Maria é do reino angélico. Ela é uma arcangelina, então ela se propôs a encarnar
para ajudar Jesus na sua missão, e é por isso que ela é tão referenciada, tão, vamos dizer assim, ostentada até através da própria Igreja Católica, vista como, né, de uma importância tremenda. E realmente o é. Por isso que a gente fala, existem muitas visões, muitas percepções, muitas sensações que vêm através da religião que tem uma base muito mais sólida, muito mais ampla, né? Só que, claro, a religião ela fecha ali dentro daquilo que é o interesse dela. Mas a gente não está aqui para apontar nada disso, só para entender que tanto São José como Mãe Maria, né, se colocaram como esses auxiliadores, receptores, né, da chegada de Mestre Jesus, proporcionaram isso para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. E São José nada menos do que uma das encarnações do Mestre Saint Germain, ok? E ele, obviamente, preparou e ajudou a preparar o caminho de Jesus, tá? Então, há vários relatos sobre José nas pesquisas, né? Então, assim, é difícil, se você faz uma busca, você vai encontrar várias informações sobre essa encarnação, né, de Mestre Saint Germain, ou só necessariamente falando sobre José, pai de Jesus, ou São José. E essas informações, algumas delas dizem que ele desapareceu, que outra ele morreu de forma muito elevada, ou seja, não teve nenhum sofrimento, nenhum problema, e vão ter várias histórias. Mas o que nós temos aqui nos registros oficiais só menciona, né, pontualmente que Mestre Saint Germain passou por essa encarnação para auxiliar Mestre Jesus e foi um pai exemplar, foi um cuidador realmente extremamente importante para que Jesus pudesse desenvolver o seu trabalho. Tá? São José, né, essa encarnação, né, Mestre Saint Germain, era essênio e, como dissemos, ele foi realmente aí uma referência muito grande para Jesus, até que Jesus encontrasse o seu mestre, que é Mestre Maitreya, que é um grande mestre que naquela época já estava aguardando Jesus, né? Ou seja, queria dar toda a assistência e orientação daquilo que seria a missão dele. Então Jesus foi ao encontro de Mestre Maitreya, ok? Então, algumas outras encarnações que Mestre Saint Germain também teve, como Santo Albano, né? Isso aconteceu no século III depois de Cristo na Inglaterra, e é um santo que foi martirizado, né, por volta do ano 303, durante a perseguição dos cristãos, né, na época ainda em que a igreja não estava ali bem consolidada, mas existiam muitos cristãos, e esse Albano, ele foi martirizado, foi sacrificado, mas depois ele foi canonizado pela igreja. Então essa foi uma encarnação também de Mestre Saint Germain. Ele foi o filósofo grego Próclo Lício, isso lá em 411 a 485, né, no período neoplatônico. Né? Ele compôs hinos, abraçou todas as religiões e se esforçou para unificar todas as filosofias. Né? Ele ensinou várias religiões. Então, como filósofo Próclo, ele tinha essa visão de tentar uma unificação, de falar a respeito de todas as formas de fé, de religiões, e foi um filósofo de grande referência, né, que a gente tem aí na história. Ele também foi o conhecido, né, para muita gente, o Mago Merlin, aquele que auxiliou o rei Arthur. Então, isso lá na Inglaterra, no século V e VI antes de Cristo. Então, ele, nessa ocasião, ele era um druida, e alguns, né, colocam os registros como ele sendo uma lenda, mas na verdade foi uma encarnação do mestre ascensionado Saint Germain. Teve uma
grande participação na vida do rei Arthur, ok? E isso realmente ficou registrado na história, então a gente encontra várias versões aí, mas é só para a gente entender também a posição, a importância dele nesse período. Ele foi um grande monge filósofo inglês, isso em 1211 ou 14, por aí, até 1294, mais ou menos esse período, como Roger Bacon, um nome muito famoso, inclusive, nos meios místicos, né? nas antigas escolas de mistérios. Se a gente for procurar a própria maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, enfim, templários, a gente vai encontrar aí Roger Bacon como sendo uma referência muito importante. Era um estudante da natureza, médico, ele cuidava das pessoas, então tinha esse interesse do bem-estar das pessoas. Também era um teólogo, era um doutor em teologia. Foi o primeiro naturalista da ordem franciscana da qual ele pertencia. E inventou os óculos. Olha que interessante, ele foi quem inventou os óculos. As lentes acromáticas, essas lentes acromáticas, eu não sou nenhum especialista em lentes, não conheço muito bem essa parte, mas me parece que são lentes utilizadas aí em telescópios, enfim. Então, ele foi um dos que construiu o telescópio, tá? Então, um grande inventor, né? E também foi o inventor, ou descobridor, melhor dizendo, da pólvora. Então, só que, claro, né, a pólvora foi mal utilizada, não era a proposta de Roger Bacon nesse sentido. E foi astrônomo também. Então, uma pessoa que, né, nessa encarnação contribuiu assim de forma realmente muito importante, né? E as outras também, com toda certeza. Ele era conhecido como uma espécie de mágico, né? Então Roger Bacon tinha essa coisa assim, sabe, parecia que conseguia transformar coisas, fazer coisas que as pessoas achavam fora do comum, fora daquilo que seria alcançável, né? E ele tinha grande interesse pela alquimia, ou seja, pela transformação das coisas, tá? Então, transmutar coisas, né? E ele buscava um elixir que prolongasse a vida, algo que realmente desse a possibilidade das pessoas viverem mais. Também aí no caso, né, como o Roger Bacon, ele também lançou o Opus Majus, que é uma enciclopédia, né, com o título, na verdade, Opus Majus seria a obra principal. Então, essa obra principal, ela tinha grande volume de conhecimentos diversos, falando sobre todos esses estudos, essas conquistas, esses pensamentos, essas pesquisas e estudos que Roger Bacon fez naquela época, né? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos então parar nesse ponto e vamos dar continuidade no outro vídeo para que não fique tão extenso, e a partir daí a gente volta com o restante, a continuidade aí das encarnações, né, e a história, esse grande currículo do amado Mestre Ascensionado Saint Germain. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Gratidão, fique em paz.